Bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar num texto, olha, histórico e bem forte. É um sermão do John Wesley, lá de 1744, pregado em Oxford, imagina. O nome é Cristianismo Bíblico. E a gente tem uns trechos aqui para conversar. Parece que o Wesley estava meio que chacoalhando as coisas, sabe? Diagnosticando o que ele via como uma crise espiritual mesmo. E a nossa conversa vai ser sobre isso. O que era para Wesley a essência do cristianismo? Não só, tipo, acreditar em certas coisas ou seguir rituais, mas algo que ele achava que devia transformar a pessoa por dentro e, no fim, o mundo todo. Vamos ver como ele descreve isso começando no indivíduo, depois se espalhando e essa visão quase, nossa, utópica de um mundo diferente. E é legal lembrar o contexto, né? O Wesley publicou esse sermão na íntegra porque estavam rolando umas versões distorcidas, grosseiras, como ele mesmo disse. Ele queria que o pessoal visse o que ele realmente falou. E ele já começa direto citando Ezequiel sobre o aviso, o perigo, e também Atos 4, dos primeiros cristãos que, cheios do Espírito Santo, falaram com ousadia. Ele já chega colocando a barra lá em cima. Certo. Então ele estabelece essa urgência e esse padrão, os primeiros cristãos cheios do Espírito Santo. Mas o que isso significava para ele exatamente? Porque ele parece fazer uma distinção logo de cara, né, entre Pentecostes, lá de Atos 2, e esse outro momento em Atos 4. Exato. E essa distinção é chave para entender o argumento todo dele. Ele percebe que, no Pentecostes, em Atos 2, teve coisa visível, sabe? Som de vento, línguas de fogo e o dom de falar em outras línguas. Coisas bem extraordinárias. Mas aí ele olha para Atos 4. Lá diz de novo que foram cheios do Espírito Santo. O lugar tremeu, eles ganharam ousadia para pregar. Mas não tem a lista daqueles dons mais, digamos, espetaculares. Cura, milagre, profecia, discernimento de espíritos, línguas, aquela lista de 1 Coríntios 12. Então a primeira grande sacada dele é essa. Ser cheio do Espírito não era sinônimo desses dons mais, assim, chamativos. Ele até usa 1 Coríntios 12 para reforçar, perguntando: ué, são todos apóstolos? Falam todos em línguas? Ele está sugerindo que tinha algo mais básico, um propósito mais excelente. Isso. O propósito mais excelente para Wesley era algo que todo cristão precisava ter, em qualquer época, que era receber a mente de Cristo, ou seja, desenvolver o caráter de Cristo. Como? Através dos frutos do Espírito. Ele se baseia muito em Gálatas 5, né? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Era isso que importava de verdade. Esses frutos é que capacitariam a pessoa a crucificar a carne, a viver direito, a andar como Cristo andou. O foco total era na transformação do caráter, não no show. Interessante isso, porque muitas vezes o foco vai para o espetacular, né? E o Wesley parece dizer, opa, calma aí. O essencial é essa mudança interna e como ela aparece na vida. E como ele descreve o comecinho desse processo na pessoa? Ele desenha um caminho, assim. Primeiro a pessoa ouve o evangelho, aí o Espírito Santo age, convencendo do pecado. Isso leva ao arrependimento, de verdade. Desse arrependimento nasce a fé em Jesus. Mas não uma fé qualquer, sabe? Aquela de Hebreus 11, a certeza daquilo que esperamos, a prova das coisas que não vemos. Essa fé é a chave. E essa fé abre a porta para quê? Qual a experiência fundamental que vem depois? É o que Paulo chama em Romanos 8 de receber o espírito de adoção. A pessoa começa a ter uma relação de filho com Deus. Pode chamar Deus de Abba, Pai. O próprio Espírito Santo dá um testemunho interno para a pessoa. Você é filho de Deus. É uma virada de chave tão grande que a pessoa pode dizer como Paulo lá em Gálatas: não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. É profundo isso. Ok, então a pessoa crê, tem essa experiência de ser filho, mas e aí? Isso muda o que na prática? No dia a dia? Ou fica só no sentimento? Essa é a questão central para ele. Não era só sentir. Tinha consequência prática e imediata. A primeira, talvez a base de tudo,
era a paz com Deus, Romanos 5:1. Não só não ter briga, mas uma calma profunda que excede todo o entendimento, que guarda a pessoa de dúvida, de medo, inclusive o medo da morte. Ele até cita Hebreus 2 sobre ser livre do medo da morte e Filipenses 1 do desejo de partir e estar com Cristo. Além da paz, vinha uma alegria, também profunda, inefável e gloriosa, pelo perdão, pela reconciliação. Nascia também uma esperança firme, esperança na glória de Deus, que para ele era tanto restaurar a imagem de Deus na alma, quanto a vida eterna, né? E claro, o amor a Deus, que o Espírito derramava no coração. Esse amor ia crescendo conforme a pessoa pensava no amor de Deus por ela. Deus virava o centro de tudo. E esse amor por Deus tão central, ele ficava só ali na relação com Deus ou tinha que transbordar? Tinha que transbordar. Wesley era muito claro nisso, usando em João, quem ama a Deus ama o irmão também. E não só de boca para fora, né? Em ação e em verdade. O mais radical é que esse amor ia para toda a humanidade. Conhecido, desconhecido, gente ingrata e até inimigo, que deveria ter lugar especial nas orações. O modelo era amar como Cristo nos amou, bem alto o padrão. Nossa, isso leva para uma ética bem exigente. Que qualidades morais ele via surgindo desse amor todo? Ele lista várias, ligadas aos frutos do Espírito. O amor gera humildade, o amor não se orgulha, lá de 1 Coríntios 13, gera mansidão, longanimidade, que é paciência, né? Gentileza, veracidade, temperança, moderação. A pessoa ficava crucificada para o mundo, ou seja, livre do domínio das paixões ruins, do orgulho, da vaidade, da cobiça. Fazer mal para o outro de propósito, seja agindo ou falando mentira, fofoca, se tornava incompatível com essa nova natureza. E as práticas religiosas? Oração, ir à igreja, ler a Bíblia. Onde entram nisso? Essenciais, mas como meios, não como fim. O cristão sabe que depende de Deus, sem mim nada podeis fazer. Então ele persevera no que Wesley chama de ordenanças de Deus. Ele cita Atos 2:42. Se apegar ao ensino dos apóstolos, a comunhão, o partir do pão e as orações em conjunto. Eram os canais da graça para crescer. Mas não só. Além de evitar o mal, surgia um impulso, uma sede de fazer o bem. Cuidar de quem precisa, dar comida, roupa, visitar doente, preso. Sempre lembrando de Mateus 25, o que vocês fizeram a um dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Ação concreta. Ele basicamente pinta o quadro daquela comunidade de Atos 4 como o ideal, né? União total, um só coração e alma, desapego das coisas, testemunho forte, ninguém passando necessidade. Esse seria o cristianismo no começo, entendi. Essa transformação interna radical é o começo de tudo. Mas o Wesley não imaginava um monte de gente transformada vivendo cada um na sua, né? Como essa faísca se espalhava. Ele cita Jesus falando que eles eram sal da terra, a luz do mundo. De jeito nenhum. Para ele, essa fera é expansiva por natureza. A pessoa transformada, movida por compaixão ao ver o mundo no maligno, sentiria uma urgência de agir. Não ia ficar parada. Ia tentar arrancar alguns do fogo, buscar as ovelhas perdidas, trazer de volta para o pastor. E como seria essa ação na prática? Só pelo exemplo? O jeito de viver, mas não só isso. Eles iam pregar ativamente o arrependimento para todo mundo. Atos 17:30. Chamar para mudança de vida mesmo. Ezequiel 18. Iam argumentar sobre justiça, domínio próprio e o juízo vindouro, como Paulo fez lá em Atos 24. E a abordagem mudava, né? Para quem estava dormindo espiritualmente, era um acorda, Efésios 5:14. Para quem já sentia o peso do pecado, a oferta do perdão em Cristo, e João 2:1. E para quem já era crente, um incentivo, vamos perseverar, buscar a santidade, Hebreus 12:14. Era bem direcionado. É, uma abordagem bem direta mesmo. Imagino que a resposta do mundo nem sempre foi "ah, que legal". Wesley descreve essa reação. Ah, sim, e como descreve? Ele reconhece que a mensagem dava resultado. Sim, a palavra de Deus crescia e prevalecia. Mas
Ao mesmo tempo, as ofensas se multiplicavam. O mundo, diz ele, ficava ofendido porque o testemunho cristão, palavra e vida, mostrava que as obras do mundo eram más. João 7,7. E ele até identifica uns grupos específicos que ficavam mais incomodados. Primeiro, os que eles chamam de homens de prazer. Ficavam bravos porque os antigos parceiros de festa abandonavam a vida antiga. E Pedro 4,4. E o próprio estilo de vida cristão já era uma crítica silenciosa. Depois, os homens de reputação. Se sentiam ofendidos porque perdiam status, bajulação, conforme os valores cristãos ganhavam espaço. Tinha também os homens de comércio, tipo preocupados com o bolso, como os caras lá de Éfeso que faziam imagem da deusa Diana, lembra? Atos 19. Viram o negócio deles ameaçado. E talvez os piores na visão dele, os homens de religião só por fora. Aqueles com cara de santo, mas sem a mudança real por dentro. Esses acusavam os cristãos genuínos de serem pestes, de causarem tumulto, de irem contra a lei, o templo. As mesmas acusações contra Paulo, né? Nossa, essa ofensa vindo de tantos lados diferentes. Isso deve ter gerado conflito pesado, imagino. Exatamente. Quanto mais esse cristianismo autêntico se espalhava, mais brava ficava a oposição. Acusavam de transtornar o mundo, Atos 17,6. Gritavam, mata essa gente. Wesley descreve perseguição real, citando a Bíblia. Calúnia, difamação, por toda parte se fala contra esta seita. Perda de bens, açoites, prisão e até martírio. Hebreus 10 e 11. Que quadro difícil. Mas Wesley via algum ponto positivo nisso tudo? Ou era só derrota? Não. Aí que está o paradoxo. Ele diz que as portas do inferno foram abaladas. O jeito como os cristãos enfrentavam o sofrimento, a perseguição, isso virava um testemunho ainda mais forte que as palavras. Ele lembra de Paulo em 2 Coríntios 6, falando que se recomendavam a Deus nas tribulações, nas prisões. A forma como eles lidavam com a morte, com o sofrimento, falava muito. Como diz Hebreus, mesmo depois de morto ainda fala. E isso acabava atraindo mais gente das trevas para a luz. Incrível, né? Ainda assim, ele não fecha essa parte com um otimismo total, né? Ele fala do joio crescendo junto com o trigo. Uma nota meio realista. É verdade. Ele era realista. Sabia que a corrupção, o tal mistério da iniquidade, se infiltrou cedo na igreja. Mas ele se agarrava na promessa de Cristo, né? Que Deus ia preservar a sua igreja. Mateus 16, 18. Apesar de tudo. Isso leva a gente para a terceira parte, onde Wesley parece erguer os olhos para um futuro mais glorioso, digamos assim, para as promessas de Deus sobre o cristianismo finalmente triunfando. Ele fala dos profetas investigando isso. Sim, aqui ele pinta um quadro bem vibrante desse futuro. Ele junta várias profecias para isso. Cita Isaías 2, aquela visão de paz total, as nações buscando a Deus, armas virando ferramentas de agricultura, sem guerra. Usa também Isaías 11, Cristo a raiz de Jessé como um sinal para todos os povos, gentios incluídos, e a reunião de Israel disperso, e aquela imagem famosa de Isaías 11, da natureza em harmonia, lobo com cordeiro, leão com boi, criança brincando perto de cobra, simbolizando um mundo onde o conhecimento de Deus ia cobrir tudo, como as águas cobrem o mar. E ele amarra isso com o Novo Testamento também, não só com o Antigo. Amarra assim, direto com Romanos 11. Ele lembra do argumento do Paulo. A queda temporária de Israel trouxe salvação para os gentios, mas a restauração final de Israel vai trazer uma bênção ainda maior. E que no fim, depois que a plenitude dos gentios entrar, todo Israel será salvo. Ele junta tudo. Então, na prática, como seria esse mundo totalmente transformado pelo cristianismo bíblico que Wesley sonhava, além da paz e de conhecer a Deus? Seria um mundo de justiça e misericórdia totais. Sem roubo, sem fraude, sem opressão. Por quê? Porque todo mundo estaria contente com o que tem e praticaria a justiça. Citando o Salmo 85, a justiça e a paz se beijarão, e a misericórdia reinaria. Nada de crueldade, maldade, inveja, vingança, todos amando uns aos outros como irmãos. Um só coração e uma só alma.
E aquela ideia radical lá, de Atos, de compartilhar os bens, ele via isso acontecendo nesse futuro. E assim, ele descreve um mundo onde ninguém considerava exclusivamente seu nada do que tinha, e por causa disso, não havia nenhum necessitado entre eles. A regra de ouro, fazer aos outros o que queremos que façam para a gente, seria a norma, universalmente praticada. Até o jeito de falar mudaria, a comunicação. Completamente. Nada de palavra dura, briga, fofoca, maledicência. A fala seria sábia, gentil, verdadeira. Um espelho do coração que estaria cheio só de amor e Deus. Seria um mundo onde Deus reina de fato, e os corações e as bocas transbordariam de amor e louvor. Ele termina essa visão com Isaías 60, Deus como luz eterna, paz, justiça, salvação, louvor, enchendo tudo. É uma visão realmente poderosa, de tirar o fôlego. O que nos leva para a parte final, e talvez a mais desconfortável para quem ouviu ele lá em 1744. A aplicação direta para a realidade deles em Oxford. Ele basicamente pergunta: ok, descrevi o ideal. Cadê isso agora? Exato. É o ponto alto, retoricamente falando. Ele pede licença para ser franco, mesmo que achem ele louco ou tolo. Ele sentiu a urgência, sabe? Quem sabe não é a última vez. E aí ele vai para cima da comunidade universitária. Confronta mesmo. Qual era o centro da crítica dele a Oxford? Ele via a universidade como o oposto daquele ideal todo. Em grande parte, sim. Ele pergunta na lata se Oxford podia ser chamada de cidade cristã, naquele sentido bíblico profundo que ele acabou de descrever. Ele questiona se os líderes, os professores, os alunos, se eles estavam mesmo cheios do Espírito Santo. Se refletiam o caráter de Deus no jeito de ser, de falar, de agir. E ele não alivia para ninguém, né? Vai falando com grupos específicos. Não alivia. Ele chama as autoridades da universidade. Pergunta se eles eram imagens vivas de Deus na conduta deles. Aos professores, ele questiona se ensinavam com paixão, com amor, querendo levar os alunos a conhecer e amar a Deus, ou se era só intelectualismo. Aos membros da universidade em geral, ele pergunta se os frutos do Espírito eram visíveis, ou se as fofocas que rolavam orgulho, preguiça, comilança, sensualidade eram verdadeiras. Aos clérigos, que eram muitos ali, ele questiona os motivos para ter entrado no ministério, o conhecimento real que tinham de Deus, se tinha gente sendo transformada pelo trabalho deles, os selos do apostolado, o zelo pelas almas, a humildade deles. E para os jovens estudantes, ele pergunta se buscavam a santidade ou se eram rebeldes, preguiçosos, gastando tempo com coisa inútil, se eram desrespeitosos e imorais. Ele menciona bebedeira, impureza, falar o nome de Deus em vão. Pega pesado. E tem aquela acusação fastíssima de perjúrio, né? Que ele até se inclui. Isso deve ter sido uma bomba lá na hora. Nossa, sem dúvida. Ele confessa: eu mesmo jurei seguir estatutos da universidade que eu mal conhecia. E aí ele pergunta, de um jeito que corta: se isso não é perjúrio, o que é? Ele via isso como um pecado coletivo grave. Talvez a raiz do que ele via como uma geração superficial, espiritualmente, leviana. Gente que não orava, não pensava em Deus, nem sabia o que era a obra do Espírito Santo. Que achava a conversa espiritual coisa de fanático. Entusiasmo era a palavra negativa da época, ou hipocrisia. O grito dele é quase de desespero. Afinal, de que religião vocês são? O final do sermão não parece muito esperançoso para Oxford, né? Pelo menos no curto prazo. Ele meio que duvida que a reforma viria de dentro. De mudar. Se os jovens que tentassem ser diferentes iam ter apoio. Ele vê a iniquidade tomando conta de tudo. E chega a pensar se Deus não teria que mandar juízo, fome, doença, guerra para forçar uma mudança. A última frase é uma oração de entrega, quase desesperada. Senhor, salva-nos ou perecemos. Faça-se não a nossa vontade, mas a tua. Termina assim, seco, deixando a mensagem ecoar. Uau! Que mergulho intenso, hein? Exploramos hoje essa visão
poderosa do John Wesley sobre o cristianismo bíblico, que não é só um sistema de regras, de dogmas, mas uma força viva que começa transformando o coração pelo Espírito Santo, gerando amor, paz, justiça, uma fé que por natureza se espalha, pelo testemunho, pelo serviço, mesmo debaixo de oposição, e que carrega essa esperança de um mundo reconciliado. E vimos também a crítica direta, desconfortável, que ele fez à própria comunidade religiosa dele, questionando essa distância entre o ideal e o real. Fica a reflexão para a gente, né? Como essa descrição do essencial do cristianismo, esse foco na transformação interna profunda, no amor que alcança todo mundo, na busca por justiça de verdade, e a crítica do Wesley à religiosidade só de fachada, sem poder transformador. Como isso tudo conversa com a gente hoje, nas nossas comunidades, nas nossas vidas, o que seria buscar essa essência vibrante que Wesley descreveu com tanta paixão no nosso tempo, no nosso lugar. Fica aí para pensar. Essa análise faz parte da nossa série Sermões de Domingo. Semana que vem a gente volta com outro sermão marcante para explorar junto. Que Deus abençoe a todos.